Pesquisa científica é o coração da economia. Pesquisa científica é o calor do coração. Olá pessoinhas, eu sou a Mel Marisa e sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pesquisador do Palmo e Meio. Este espaço tem como objetivo explorar a nossa criatividade e responder muitas perguntas que nós temos sobre o mundo através da pesquisa, da escrita e da leitura. E como primeiro passo da nossa longa e próspera trajetória, temos como é que nós podemos fazer o bom uso da escrita. E tenho hoje comigo a professora Sakina, que vai nos ajudar, vai nos dar dicas de como podemos fazer uma boa redação. Bem-vinda, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mel. Olá, amiguinhos. Professora, fala-nos do seu perfil. Chamo-me Sakina Jace, sou professora de História, Geografia, Filosofia e Língua Portuguesa. Que lindo o seu currículo, professora, aqui Obrigada. no seu perfil. Estamos muito gratos em tê-la aqui e vamos a isto? Obrigada, vamos. Sim, professora, para começar eu queria perguntar, professora, qual é a importância da escrita? A escrita é importante porque é através dela que nós exprimimos os nossos sentimentos para algum lugar, para o papel, para a parede, para uma tela. Então, a escrita é importante porque nós podemos nos expressar. E professora, como é que nós podemos saber escrever? Primeiro, queres saber escrever? É necessário que saibas o que é que vais escrever, o que é que queres escrever. E para ser possível saber escrever, temos que começar de algum lugar, saber ler. Eu acho que este é o primeiro passo. Porque se nós soubermos ler, já sabemos que este é o A, este é o B, este é o C. E quando conjugamos este abecedário, poderemos ter alguma coisa escrita que faça sentido. Olha, nos primeiros anos, não é, da escolaridade, os meninos primeiro vão rabiscando, vão borrando, na tentativa de escrever alguma coisa que faça sentido. Exatamente. Então, para se chegar aí é preciso errar, raspar o papel, apagar várias vezes, até se chegar a alguma escrita razoável. Isso só se faz com o tempo. E professora, nós quando estamos na escola, nas primeiras classes, nós somos, depois da escrita vem a redação, como a professora disse, fazer com que as palavras tenham sentido, certo? Professora, eu queria saber, tipo, a redação tem aquela coisa de, nós não gostamos de redação, não tem aquele divertimento, como nós vamos brincar. Então, professora, como é que a criança pode fazer uma redação do modo que a criança também se divirta a falar aquilo com que ela escreve? Como é que ela pode se inspirar? Como é que ela pode fazer uma redação bem estruturada e mesmo assim se divertir enquanto a escreve? Como é que a professora acha que a criança pode desenvolver esse gosto pela escrita? Pois bem, é necessário que nós enquadremos esta criança a uma realidade que lhe é chamativa, não é? Nós não vamos falar, por exemplo, de política com uma criança. Ela não vai perceber o que é. Vai ser um termo novo. Então, se nós buscarmos uma realidade que se assemelha, que se aproxima ao dia a dia desta criança, é mais fácil puxar a ela para fazer esta atividade com maior facilidade. Por exemplo, no primeiro dia de aulas, os professores da língua portuguesa têm o hábito de pedir com que as crianças façam uma redação sobre as férias. Então, se a criança foi passear para a casa da avó, agora que é tempo de mangas, foi chupar umas mangas, brincou com os amiguinhos, é mais fácil conectar a realidade, que é o objetivo deste professor, e a teoria. Conectando essas duas coisas, podemos ter uma redação espetacular. É verdade, né? Eu me lembro nos meus tempos, quando eu era mais nova, era isso que me fazia ter esse amor pela escrita, escrever o que eu gostava. E é realmente verdade, professora, consigo entender. E professora, o que a professora acha da leitura, tipo,
Como é que podemos fazer? Uma criança gosta de ler, porque, pelo mesmo contexto, tipo, não quero ler isto, porque manda-nos ler na escola, nem sempre aquilo que nós gostamos, não são sempre os textos da escola que nos fazem gostar da leitura. Então, como é que a professora acha que nós podemos aproximar a criança à leitura? Tipo, como é que a professora acha que podemos conectar a leitura, tipo, e divertimento ao mesmo tempo, tal como a redação? Logo nos primeiros anos, eu acho que é importante a iniciação desta criança. Temos um material didático, livros didáticos. Eu acho que se os pais tiverem o hábito de, pelo menos por dia, sentarem-se com os meninos, em fases iniciais, e ler uma história. Pedir que esses meninos interpretem figuras nestes livros, eu acho que a criança vai explorando este hábito pela leitura. Eu acho que é importante, muitas vezes, termos esta questão de conectar o ambiente que se vive e a realidade que nós queremos passar a esta criança. Professora, qual é a relação entre a escrita e a leitura? Pois bem, temos a escrita e temos a leitura. Para uma criança saber escrever, precisa saber ler. E do contrário também, para saber ler, precisa saber escrever. Então é uma relação de dependência. Então é necessário para esta criança saber escrever que tenha a iniciação à leitura e do contrário também, porque esses dois fazem parte da comunicação. Se uma criança sabe escrever, sabe ler, muito facilmente vai expressar através da comunicação o que ela pretende tirar cá fora. Como professora, quais são os desafios que a professora vê na aprendizagem em termos de comunicação e escrita na criança moçambicana? É uma pergunta extremamente importante, que se vai fazer uma análise muito aprofundada. Porque nós temos, eu vou dizer, temos duas realidades diferentes. Temos um contexto social virado à área urbana e temos um contexto social virado à área rural. E, em consequência disso, a língua portuguesa, que é a língua oficial moçambicana, não é? Não tem o mesmo nível nestas áreas. Então, vai ser difícil levar um livro, um material didático a uma criança que vive na zona rural, que não tem a familiaridade com a língua portuguesa, e pedir que ela interprete um texto, que faça uma redação. Então, é mais desafiador a esta criança fazer um texto, ler, escrever na língua portuguesa, porque não está familiarizada a isso. Em contrapartida, na cidade é mais fácil, porque as crianças já desde tenra idade vão estudando, vão aprendendo, até vão falando em casa na língua portuguesa. Só que também na cidade temos também duas realidades. Eu vou agora virar um bocadinho para o ensino. Temos o ensino particular, que é o privado, e temos o ensino público. São realidades que nos puxam a fazer uma análise profunda. Felizmente, eu já fiz parte dos dois sistemas, o público e o privado, e o sistema privado tem mais privilégios do que o sistema público. Eu já fui professora e eu me espantei quando entrei para o ensino privado. Eu vi a criança já consumirem, eu vou falar assim, a consumirem livros, sem que existisse alguém a dizer, olha, tens que ler. Elas naturalmente, era um processo natural e faziam aquilo. Do contrário, para o lado público, se até os livros didáticos são escassos, então imagina pegar um outro livro de um outro gênero para ler. Então, há uma dificuldade extrema em relação a esta questão da comunicação escrita no nosso país. Realmente, professora, o que a professora está a falar é mesmo a nossa realidade, infelizmente. E, professora, mais para a zona rural, como é que a professora vê como soluções para estes desafios que nós estamos a enfrentar todos os dias? Como é que nós, como professora, pode ajudar meio que no desenvolvimento da comunicação e na escrita, principalmente nas zonas rurais? Eu acho que o primeiro requisito fundamental, nós sabemos que a família é a base de tudo. Eu acho que se os pais forem alfabetizados e começarem a falar na língua portuguesa
na zona rural, poderá facilitar em grande medida a que quando os alunos ou as crianças, que são os filhos, passam para a escola, não tenham tanta dificuldade para engrenar neste processo. Porque qual é o desafio do professor da primeira classe? É primeiro ensinar a dizer bom dia, boa tarde, como está? E não contar o que acontece na cidade. Os alunos já sabem dizer bom dia, boa tarde e tudo mais. Então vão engrenando direto. Eu acredito que se logo desde a idade esses meninos mergulharem na língua portuguesa, vai ser mais fácil limar essas questões relacionadas à comunicação. Muito obrigada, professora. Acredito que não sou eu, mas também as minhas pessoinhas lá em casa aprenderam muito consigo e agradeço muito pela sua presença e espero vê-la em breve. Obrigada, mas antes de ir, eu só queria deixar um conselho aos amiguinhos. Leiam muito. Exatamente. Peçam livros, leiam muito, porque a partir da leitura, este hábito, se nós criarmos este hábito muito facilmente, poderemos escrever com maior naturalidade. Exatamente. Muito obrigada, professora. Pessoinhas, agora chegou a hora de testarmos os nossos conhecimentos sobre a leitura e escrita. Eu tenho um desafio para ti. Olá, amiguinhos! Está tudo bem com vós? Eu quero vos convidar a escrever uma redação sobre as mudanças climáticas. Estas que causam calor repentino, frio repentino, chuva repentina. E para isso eu quero que vocês peçam ajuda aos vossos papais, aos vossos amigos, pesquisem na internet, pesquisem nas bibliotecas sobre o tema mudanças climáticas. Então, amiguinhos, façam a redação e enviem para o endereço que passa na vossa telinha. Até logo! É isso mesmo! Podes participar e habilitas a ganhar muitos e muitos prêmios. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Até a próxima!